Olá, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um conteúdo de Santa Edelgarda. Hoje eu não tô na cozinha com Santa Edelgarda, hoje eu tô na criação, no jardim com Santa Edelgarda. Hoje vim trazer aqui não uma receita que a gente faz no nosso fogão, mas uma receita para aquecer aqui também a nossa alma, né? Porque Santa Edelgarda não é aquela que só ensina o chazinho, ela ensina também um caminho para a gente chegar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa receita de hoje que ela vai aquecer aqui o nosso coração, a nossa alma, impulsionar o nosso espírito para entrar mais ainda, né, em conexão com o Senhor, com aquilo que o Senhor também nos quer através do ensino de Hildegarda. E o livro de hoje é o Cívias, esse pequeno denso livro aqui, ó, de Santa Edelgarda. Esse livro aqui é onde a santa conta as suas visões, onde ela conta a parte da teologia. Aqui ela fala sobre a criação do universo, do cosmo. Aqui ela fala sobre a igreja, sobre a Eucaristia, sobre o sacerdócio, sobre o homem no centro da criação. É nesse livro aqui, que foi o primeiro livro que Santa Edelgarda escreveu, né? Na verdade, esse daqui ela demorou uns 10 anos para escrever esse livro aqui, né? Porque naquele tempo era tudo difícil, era mais custoso, mas com 10 anos ela escreveu esse livro aqui. Mas é um livro muito rico, um conteúdo assim denso. Por esse livro aqui de Santa Edelgarda, ele tem uma linguagem que a gente não encontra assim em outros escritos, porque é uma linguagem medieval e também tem a linguagem de Santa Edelgarda. Santa Edelgarda, ela também tinha sua própria linguagem. Então, assim, naquela época, essa linguagem, né, era normal, era de fácil compreensão. Talvez hoje para nós, né, seja um pouquinho assim difícil, mas se a gente entrar lá no contexto da Idade Média, a gente consegue absorver o que está escrito aqui. A gente tem que olhar esse contexto com aquela época, não com a época de agora, porque assim a gente consegue entender, né, modo de falar, porque assim, não tem como entender Santa Edelgarda dando uma passadinha nesse livro, né, é muito denso e precisa ser estudado. Isso aqui não é um livro para ler. Aliás, todos os livros de Santa Edelgarda não é um livro de leitura, é um livro de estudo. Então hoje eu trago aqui, né, as palavras da Santa Edelgarda, que são palavras do céu, porque essas visões, né, foi o próprio Espírito Santo que deu para ela, a luz vivente, como ela, né, relatava nas suas visões, e depois deixou esses escritos aqui magníficos, né, para a gente estar se aprofundando, entrando um pouco, né, na mística de Hildegarda. Então, assim, eu vou trazer aqui para vocês algumas palavras aqui da santa e depois também vou abrir um parênteses e vou colocar assim o meu olhar sobre isso. Aqui ela diz assim, então aqui é uma das visões que ela está relatando, que ela diz assim, ó, que o céu ouça graciosamente o meu clamor e a terra trema diante do meu pesar. Que toda criatura viva se incline com piedade para a minha prisão, pois a minha amarga tristeza me oprime. Que sou uma peregrina sem consolo e sem ajuda. Ó, quem me consolará, já que até mesmo minha mãe me abandonou, quando me desviei do caminho da salvação? Quem me ajudará, senão Deus? Aqui nessa visão, ela está relatando um caminho que ela entrou, que ela percorreu. Aqui ela continua assim. E quando disse essas coisas, afastei por um caminho estreito e me escondi à vista do norte, em uma pequena caverna, chorando amargamente pela perda de minha mãe, e também todas as minhas tristezas e todas as minhas feridas. E derramei tantas lágrimas, chorando e chorando, que elas encharcaram toda a dor das minhas feridas. Aqui ela está se descrevendo, né,
a gente pode trazer agora para nossa realidade. Aqui é lá do tempo medieval, mas a gente pode trazer esse contexto para nossa vida, para nossa realidade. Aqui ela está relatando esse caminho estreito, porque o caminho realmente é estreito, não é verdade? O próprio Senhor Jesus já disse isso para nós, que o caminho é estreito. E que esse caminho estreito, ele não tem só alegrias, ele não tem só bênçãos, ele não tem só coisas boas, porque o próprio Senhor Jesus fala, né? No mundo tereis tribulações, mas eis que estarei convosco todos os dias. E aqui ela está relatando que nesse caminho, né, nesse estreito, ali ela chorou, ela sentiu tristeza, que todas as suas feridas também sangraram. Vamos trazer agora para a nossa realidade, né? Quantas vezes também no nosso caminho a gente não vê as nossas feridas sangrando, a gente não vê as nossas feridas com o pus, né? Esse pus aqui é o quê? Todo aquele sofrimento, toda aquela dor que tá ali, né? Sanando, latejando naquela nossa ferida interna. E aqui ela tá relatando isso porque ela se encontrou também assim. A Santa Hildegarda, ela era uma santa, uma mística, mas ainda assim ela também tinha as suas inclinações, assim também ela também precisava olhar para a parte das suas inclinações que não eram tão boas, né? Porque assim, os santos, mesmo sendo santos, e como Santa Hildegarda já foi considerada santa em vida, ela também, ela não era perfeita, né? Ela tinha sim as suas inclinações, como eu tenho várias, né? Você aí, a gente tem que olhar para essa parte nossa, porque assim não tem como eu camuflar. Não vou olhar minhas feridas, vou aqui fechar meu coração, não quero entrar aqui. Mas assim, se você não entrar aqui, se eu não entrar aqui para resolver, essa dor não vai ser sanada. Só olhar para minha ferida não vai curar ela. Só olhar para minha ferida, ela não vai parar de sangrar. Para parar de sangrar, a gente precisa entrar ali nesse caminho estreito, que é o nosso tabernáculo, que é a nossa alma, que é o nosso interior, aonde só está eu e você e Deus, não é verdade? Na nossa alma, no nosso interior, aqui não tem muitos, aqui não tem pessoas, aqui tem nós, né? Você e Deus, porque é algo reservado, é algo estreito. Por mais que a gente é ferido às vezes por pessoas, mas ainda assim é um caminho estreito. Agora a Santa vai nos dar o remédio aqui. Lembra o nosso chá para nossa alma, o chá para a gente curar essa parte nossa aqui também? E eis que um aroma doce tocou as minhas narinas, como um sopro suave exalado por minha mãe. Ó, que gemidos e lágrimas eu derramei. Então, quando senti a presença daquela pequena consolação, em minha alegria, eu emiti tais gritos e derramei tantas lágrimas que a própria montanha onde me escondi foi sacudida por isso. Aqui ela também tem uma manifestação de quando a alegria soprou também na sua alma, ali no seu tabernáculo, que a montanha onde ela estava chegou a sacudir. Olha como Santa Hildegarda, ela escreve coisas assim profundas, né? Coisas que assim a gente, a primeiro momento, a gente não consegue assim entender, né? Tem que ter um olhar assim poético, porque ela também era uma poetisa. Tem uma parte aqui também linda, que é essa que eu mais gosto, para a gente encerrar aqui esse conteúdo. E cheguei a um tabernáculo cujo interior era de todo aço, mais resistente. E entrando, fiz obras de brilho, onde anteriormente fizera obras de escuridão. Então, antes eram as obras de escuridão, ali onde ela pôs a sua ferida, né, veio a furar, aquele sangue veio ali cair, né, sobre o seu interior. Agora ela está falando aqui, onde eram as obras de escuridão, agora são obras de brilho. Quando a raiva tentar incendiar o meu tabernáculo, olharei para a bondade de Deus, que nunca foi tocada pela raiva,
e assim serei mais doce que o ar, que em sua gentileza umedece a terra, e terei alegria espiritual, porque as virtudes estão começando a se mostrar para mim, a se mostrar em mim, e assim sentirei a bondade do Senhor. Então aqui ela já está falando, né, da raiva. A Santa Edelgarda, ela tem um livro onde ela aborda os vícios e as virtudes. Os vícios são aqueles que nos afastam de Deus, são as nossas má inclinações. Já as virtudes são o que vem de Deus, porque cada virtude a gente precisa dela para combater o nosso vício. E se não bastasse isso, a santa via as virtudes na forma também. Por isso que ela fazia as peças, né, os seus dramas com as irmãs. As irmãs, né, se vestiam das virtudes. Aí ela fazia as peças lá no convento. E aqui ela está falando que quando a raiva vier incendiar o seu tabernáculo, onde que é o nosso tabernáculo? A nossa alma, o nosso coração. Olharei para a bondade de Deus, porque a bondade de Deus nunca foi tocada pela raiva. Eu e você já fomos tocadas pela raiva, mas a bondade de Deus nunca foi tocada pela raiva. E assim serei mais doce que o ar. E quando o ódio tentar me obscurecer, olharei para a misericórdia. Então na raiva ela olha para a bondade de Deus, e no ódio ela olha para a misericórdia de Deus, que é o martírio do Filho de Deus. E assim controlarei a minha carne. Vou abrir um parênteses. A nossa ira, né? A nossa raiva, ela é o quê? Ela é uma emoção. Então assim, é a gente que tem que controlar a nossa carne, porque é o nosso corpo que sente, não é o nosso mental. É o nosso corpo que sente essas emoções. Então, controlando a carne, eu vou controlar essas emoções, né? Esses vícios aqui que são um mal, né? Que às vezes são ali um veneno para nossa alma. E assim controlarei a minha carne em memória fiel, e receberei a doce fragrância das rosas que brotam dos espinhos, e assim reconhecerei o meu Redentor. Aqui ela está falando de Jesus, né? Que o Jesus foi o martírio, né, de Deus, e que ela o reconhece como seu Redentor, porque o ódio que tentava obscurecer foi controlado pela carne. E quem teve o seu martírio na carne? Quem? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu, né, esse martírio com a sua própria carne, com sua própria vida. Então aqui a Santa Edelgarda está falando que quando isso tentar obscurecer a sua alma, o seu tabernáculo, ela vai olhar para o Filho de Deus, que é o Redentor, porque é ali que foi lançada a misericórdia de Deus em Jesus. Então hoje era isso que eu queria trazer para vocês, né? Espero que esse conteúdo aqui, né, é rico. Vocês têm conhecido muito Santa Edelgarda aqui através das receitinhas, mas essa parte aqui também é essencial, a gente conhecer como que funciona a nossa parte aqui, né? Essas visões que Deus deu a Santa Edelgarda não é só para estar escrito aqui nesse livro, é para a gente fazer uso, é para a gente beber dessa fonte, é para a gente compreender como a gente precisa olhar para essa nossa parte. O chazinho ajuda demais, né, a nossa vida, mas conhecer que o nosso tabernáculo, a morada da nossa alma, também é um grande santo remédio para a nossa vida. Então o conteúdo de hoje era isso, né? Espero que você tenha gostado, que esse conteúdo aí também entre no seu coração, faça morada, e que você também deixe o Redentor Jesus entrar aí no seu tabernáculo e fazer morada. Se tem um lugar que Jesus tem que fazer morada, é dentro de nós. Que Santa Edelgarda de Bingen continue iluminando a sua vida, assim como ela tem iluminado a minha vida. Um beijo no coração de vocês e até o próximo conteúdo.